Estão começando os vídeos desta semana. Esse primeiro vídeo, na verdade os vídeos que eu estou fazendo agora, como vocês vão ver aqui pela descrição, a gente vai começar o assunto filosofia e religião. Para o primeiro ano é novidade, eu só fiz uma introdução, só falamos alguma coisinha sobre esse assunto. No caso do terceiro ano, é um assunto que eu já trabalhei, pelo menos... a gente já discutiu isso exatamente quando vocês estavam no primeiro ano. Porém, se você pega o caderninho do aluno, a matéria é a mesma. Né? Na verdade, no primeiro ano, eu acho até que eles aprofundam mais do que no terceiro. Se a gente pega o caderninho do aluno, ele traz duas questões para ser trabalhadas no segundo bimestre. Aliás, eu já comentei isso no vídeo anterior, apresentando o tema finalizando lá o tema da desigualdade, o vídeo dos terceiros anos. Se você pega, eles trazem dois temas, que é a questão da desigualdade, que eles vão trabalhar sob a perspectiva do Platão e sob a perspectiva do Rousseau, e a questão da filosofia e religião. Que, na verdade, eu não sei como é que está exatamente nessa apostila nova, mas na antiga vinha primeiro a parte de filosofia e religião, depois vinha o Rousseau e o Platão. Isso terceiro ano. Só que assim, praticamente, eles estavam preocupados quando falavam de religião em meio que apresentar o pensamento do Kant e tal, e não aprofunda muito isso. Que é a mesma coisa que a gente já viu no primeiro ano e que de alguma forma a gente aprofundou mais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aos vídeos, vou voltar esses vídeos, principalmente os vídeos dessa semana, para os 2 anos, tanto para o primeiro quanto para o terceiro. E aí, para o terceiro ano, na semana que vem ou na outra, enfim, mas em algum momento, eu vou trazer algumas questões de atualidade relacionada à religião, né, algumas discussões, principalmente sobre questão de fundamentalismo, talvez esse choque entre religião e ciência que a gente está vivendo atualmente, né? Semana passada, o pessoal do terceiro ano, eu postei um artigo meu lá de 2012, trabalhando o tema do idiotés, aquela coisa toda, que é em política. De repente, eu tenho um artigo meu que foi publicado esse ano, saiu no número atual da revista de filosofia, a mesma revista que eu publiquei da outra vez. Eu posso até postar que é um artigo relacionado à religião, a questão do moralismo, do cristianismo e tudo mais. Né? O artigo foi escrito em dezembro, ou janeiro, foi alguma coisa assim, mas foi publicado agora. Mas enfim, vamos dar início aí ao tema. Nessa primeira videoaula, então são duas que eu pretendo fazer essa semana, que aí vão ser tanto para primeiro quanto para terceiro, então vai acabar diminuindo aí o meu trabalho. Nessa primeira videoaula, eu quero trabalhar um pouco as diferenças e as tensões que existem entre filosofia e religião, que eu já trabalhei anteriormente, né, que eu já comentei isso em outros vídeos. Existe um certo senso comum de achar que filósofo, de maneira geral, é tudo ateu, ou a filosofia ela é contrária à religião. Isso é senso comum, não dá para dizer que isso é verdade absoluta. O que existe, sim, é uma tensão entre filosofia e religião. A filosofia ela não renega em si a religião. Existem discursos filosóficos ou existem pensamento de certos filósofos que vão renegar a religião. Vão dizer que a religião é algo meio absurdo, é algo, ou se não é absurdo, é o desejo do ser humano em buscar um ser perfeito que ele não é. Né? Isso principalmente Feuerbach, é um filósofo alemão ali do século XIX, mais ou menos contemporâneo do Marx, inclusive o Marx escreve ali, baseado no Feuerbach, algumas das suas obras, outras são contra o Feuerbach, enfim. O Feuerbach vai falar muito essa ideia, né, de que a filosofia, ou melhor dizendo, que a religião, a ideia de Deus, ela surge na humanidade porque o homem se percebe como um ser imperfeito. Então, para dar uma resposta, uma satisfação à sua imperfeição, a humanidade criou, no decorrer da história,
a ideia de um ser perfeito. Ela projeta num ser perfeito inexistente, imaginário, as imperfeições que ela tem e o desejo de perfeição que ela tem. Então, nós somos imperfeitos no sentido moral, nós somos imperfeitos no sentido existencial, a gente é finito, então um dia a gente vai morrer. Então, diante de todas essas realidades, problemas técnicos aqui, diante de todas essas realidades, a filosofia, o Feuerbach vai dizer que a humanidade criou Deus como uma forma de tentar suprir seus desejos de perfeição, e assim também suprir a sua imperfeição. Né? Essa que é a verdade, a sua finitude, a sua imperfeição. Basicamente é isso. E a tensão principal que existe entre filosofia e religião é que, assim como a gente falava lá, né, pessoal dos primeiros anos, que a filosofia e a ciência elas se diferenciam por causa do método, enquanto a ciência ela é racional, ela é especulativa, então ela parte de uma verdade universal para a partir daí chegar nas suas conclusões, o método dedutivo, e a ciência ela parte das experiências, daquilo que se analisa, e a partir das experiências ela chega numa conclusão universal. O grande problema da tensão aí que existe entre filosofia e religião está no fato de que, enquanto a filosofia trabalha com razão, a religião trabalha com a fé. A grande tensão entre as duas está nesse ponto. A filosofia, a base dela é a razão. A religião, a base dela é a fé. São campos diferentes, são formas diferentes de se lidar com a realidade, de se analisar a realidade. Não significa que uma propriamente exclui a outra, mas existe uma tensão. Quando a gente pensa, então, por exemplo, a filosofia ela nasce questionando o discurso mitológico que existia lá no mundo antigo. Os antigos, de maneira geral, como eu trabalhei em sala de aula, acreditavam que o mundo tinha sido criado e controlado por forças sobrenaturais, deuses, enfim. Os primeiros filósofos vão buscar dentro da própria natureza a origem dos fenômenos naturais e a origem da própria natureza, dos seres vivos e tal. Claro, de uma forma, como eu já disse várias vezes, bem rudimentar. Eles não têm tecnologia para tentar chegar em conclusões. Mas a gente já percebe aqui uma tensão. Se o discurso mitológico partia da crença de forças sobrenaturais que a gente nem tem como comprovar que existem, quando a filosofia surge, ela vai dizer uma outra coisa. Ela vai falar, não são forças naturais. É a própria natureza que tem suas leis, a própria natureza se controla. Não há necessidade de um ser sobrenatural ou de seres sobrenaturais para dar controle, dar sentido à natureza. No decorrer da história da filosofia, a gente vai ver que isso fica até mais forte, fica mais tenso ainda. Porque a grande questão é, racionalmente, nós não conseguimos comprovar a existência de um Deus ou de uma força sobrenatural. Exatamente porque a nossa capacidade racional, ela depende da experiência. A tensão entre filosofia e religião ela é maior do que por exemplo, a tensão entre filosofia e ciência. Porque de uma forma ou de outra, filosofia e ciência, meio que uma alimenta a outra. Talvez a maior tensão que exista, quando se fala de filosofia e ciência, é que a filosofia vai dizer que a ciência ela não tem resposta para tudo. E que o método científico ele também tem suas limitações. Enquanto a ciência também vai ter suas críticas à filosofia, dizendo, bom, a filosofia postula, mas não prova. E a gente tem como provar. No caso da religião, mas ainda assim é uma coisa que dá para ter um diálogo entre filosofia e ciência. Entre filosofia e religião dá para ter um diálogo, mas é um diálogo mais complicado. Porque você tem que partir da ideia de que a filosofia ela vai trabalhar com aquilo que eu posso comprovar racionalmente. Então, 2 mais 2 são 4. Isso eu comprovo racionalmente. Não é uma coisa que eu acredito, é uma coisa que eu sei.
É uma coisa que, pela minha capacidade racional, eu consigo comprovar isso. Agora, que Deus existe, a minha capacidade racional não tem como provar. A gente não tem experiência para isso, não tem como comprovar pela experiência. A humanidade ainda não chegou num ponto que ela desenvolveu algum aparelho tecnológico, seja lá o que for, que prove realmente que Deus exista, assim como também não prova que Deus não existe. É isso que eu quero que fique claro. Não é que a filosofia nega a religião, simplesmente a filosofia em si, ela vai ter a postura de que nós não podemos dizer com certeza nem que ele existe, nem que não existe. Porque racionalmente a humanidade não pode provar. Significa que o que a gente não pode provar não pode existir? Claro que não. Afinal, não sei se ficou claro aqui a linha do raciocínio, mas a questão é, não quer dizer que porque eu não consigo intuir, eu não consigo provar, eu não consigo ter a experiência de um determinado ser, que ele não exista. A gente não conhece tudo. Quem garante que Deus, ou seja lá o que for aí de sobrenatural, esteja uma parte do universo em que a humanidade ainda não conseguiu chegar? Simples. Né? É claro que dentro da lógica cristã, Deus se revela, na maioria, eu vou falar muito do cristianismo, porque é a religião predominante no Ocidente, mas de maneira geral, nas religiões Deus se revela, tal. Mas a grande questão é, nós não temos como comprovar racionalmente de que Deus exista. E aí entra uma questão de fé. Aliás, isso eu já falei outras vezes aí em vídeos anteriores, acho que até nas lives e tal. É uma questão de fé. Eu posso aceitar, assim como eu posso não aceitar. Tá? Muita gente, quando eu estou comentando isso, fala, mas a Bíblia diz isso, diz aquilo, diz aquilo. O problema é que a Bíblia, ela foi um livro escrito historicamente por um determinado povo para transmitir a fé. Mas eu preciso acreditar que a Bíblia está dizendo a verdade. Se eu não acredito no que a Bíblia diz, se para mim eu falo, não, aquilo ali é um livro só, escrito por homens e tal, que, enfim, podem até ser bem intencionados, não vou nem entrar nos méritos que muitas vezes as pessoas falam, que a igreja tem poder, que manipula, que mudou a Bíblia. Não vou nem entrar nesse mérito. A questão é, por mais bem intencionados que os homens que escreveram a Bíblia 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, eles não têm como comprovar, não tinham como comprovar aquilo que eles estavam falando. Então eu posso simplesmente não aceitar. Ah, mas lá está escrito que toda a escritura é inspirada por Deus. Mas quem escreveu foi o homem que estava escrevendo ali. Eu posso pegar e escrever uma carta, né, ou um conjunto de regras, de orientações, e também botar lá que tudo que eu estou escrevendo é inspirado por Deus. É muito subjetivo, é isso que eu quero que fique claro. A questão de fé, ela é subjetiva. E aí vai muito da experiência de cada um acreditar ou não. A filosofia, ela tem uma preocupação em tentar especular com dados objetivos, os dados racionais. Então, ou seja, eu vou analisar as informações para a partir daí especular em cima delas e tentar chegar numa explicação viável, racional. A religião, ela trabalha com fé, com a crença e com os dogmas. E aqui entra o grande problema, a questão do dogma. Porque o dogma, o que é? Ele é uma verdade inquestionável. Toda religião ela tem seus dogmas. O dogma é uma verdade inquestionável. Se a natureza da filosofia, como eu já falei diversas vezes, é questionar, como que eu vou lidar com essa situação? Eu não posso ser cristão e duvidar de que Jesus ressuscitou. Mas, como filósofo, eu posso duvidar da ressurreição de Jesus. Posso, inclusive, não aceitar a ressurreição de Jesus. Só que é aí que entra a tensão entre filosofia e ciência. Para concluir esse vídeo, que aí a gente dá a abertura para o que eu quero falar no próximo, a gente vai ter um momento específico da história da humanidade em que, de alguma forma, a filosofia e a religião vão casar, ou vai tentar haver uma conciliação, que é na Idade Média. Na verdade, assim, não é algo específico da Idade Média. Quando você pega a filosofia antiga, lá, o pensamento do Platão, o pensamento do Aristóteles, ele dá base para o que vai se refletir, para o tipo de reflexão que vai se fazer durante a Idade Média. E
E na Idade Média isso é muito fácil da gente entender por quê. É o momento em que a Igreja Católica está no auge do seu poder. Ela domina a Europa, é a grande herdeira do Império Romano. Onde vai se produzir cultura, onde vai se produzir intelectualidade? É nos mosteiros, é nas igrejas, é nas catedrais, enfim, são os padres que são, padres, freis, enfim, os membros da igreja, que são as autoridades religiosas, as autoridades intelectuais. E aí, a grande preocupação dessas figuras é criar, ao mesmo tempo, um discurso que concilie fé e razão. Então, por isso que vai surgir uma filosofia cristã. Que aí a gente vai ver que, principalmente depois lá com os iluministas, e de forma especial o Kant, esse tipo de filosofia vai passar por fortes questionamentos. Né? Mas na Idade Média se tentam criar argumentos para se provar a existência de Deus, se provar racionalmente a existência de Deus, não só a partir de uma questão de fé na Bíblia. Esses argumentos é o que a gente vai analisar no próximo vídeo. Então eu vou encerrando por aqui. No próximo vídeo a gente fala um pouco das duas tentativas de se provar a existência de Deus.